Saudações, grandes bastiões. Tudo bem? Como estamos? Mais um dia de luta, né? Estamos aqui no nosso episódio 5. Estamos aqui lutando, resistindo, né? Acho que a expressão correta é resistindo. Estamos aqui resistindo mais um pouco por essa luta que estamos iniciando, essa luta diária, que é por um amanhã melhor para todos nós. Estamos aqui falando do nosso canal, que é o último bastião, bastião este que representa o respeito à legalidade, à moralidade, à família, à sociedade, à pátria, às nossas crianças, os nossos idosos. Queremos uma sociedade limpa e, o que é mais importante, livre dessa vertente política tão podre, tão suja, que assola as nossas vidas. Eu sou Arnaldo Vergueiro, Arnaldo de Souza Vergueiro. Aqui o que ainda fala pelo fato de ser um bastião, aquele que ainda luta de uma trincheira, aquele que ainda está aqui buscando uma oportunidade de um mundo melhor amanhã, depois, para todos nós, e observando isso de uma forma fria, porque de calor já chega a representatividade desses extremistas, que é como eu digo, o nosso canal é o espaço daquele que está aqui para conversar. Estamos aqui para dialogar. Eu vou mostrar as minhas ideias, o outro vai mostrar as dele, nós vamos fazer um mexidão e vamos tocar a nossa vida da melhor forma, mas sem agredir, sem ofender, sem causar dor ao outro. Eu posso até discordar de você, mas eu não posso te desrespeitar. E isso é aquilo que nós, bastiões, temos como primordial, que é o respeito. Nós nos preocupamos com as pessoas, nós queremos o bem-estar, nós queremos que as pessoas vivam bem, em harmonia. Não esse caos onde hoje famílias estão se desmantelando por conta do interesse de políticos que nem sabem que vocês existem. Entende? As pessoas estão brigando, estão acabando com a família por conta de interesses pessoais. E o que é pior, interesses políticos. E o nosso bate-papo de hoje, nós vamos expor parte desse teatro das celebridades, aquela manipulação midiática e que reforça o papel da autenticidade no posicionamento político. O cara vem porque ele é famoso, ele dá a opinião dele como uma realidade extrema e faz com que a sociedade siga o pensamento dele. Mas aí a gente começa a questionar: será que isso é o que ele realmente pensa? O que ele realmente acha? E aí, quando nós falamos ali da celebridade, entenda a celebridade como uma pessoa destacada no cenário social, e vamos englobar aí também a classe artística, né? Vamos englobar também as pessoas ligadas, os influenciadores, e olharmos isso como um todo. E a gente, quando começa a falar sobre a celebridade e a política, você começa a entender que a classe artística ela já vem dotada de discurso pronto. Ela vem com uma ideia que não é muito autêntica, não. Vem com um discurso político, quando eu acho que a celebridade, sendo um ator, sendo um cantor, né, sendo um grupo de uma banda, seja lá o que for, a minha maneira de ver e de pensar é que essa pessoa ela é admirada pelo trabalho dela, não pelo posicionamento político. Então, a meu ver, a classe artística, as celebridades de um modo geral, eles deveriam se comportar de forma partidária, viverem a vida deles sem se envolver com política. Porque no momento em que ele se envolve com política, ele acaba se expondo de forma desnecessária. Eu vou dar o exemplo da banda de rock que se expôs de forma contrária
ao pessoal da direita, e aí foi taxativo em falar: ah, por favor, quem for de direita, quem for bolsonarista, vai embora. Olha só, eu não sou bolsonarista, mas eu me sentiria ofendido em ver que essas pessoas foram desrespeitadas. Sabe por quê? Porque no momento que eu saio de casa para ir assistir um show, a última coisa que eu quero é se perguntar ao artista qual é o posicionamento político dele. Nada, eu estou interessado em sentar, bater papo com os meus amigos, em tomar uma bebidinha, e só. É só isso que me interessa. Eu não quero responder um questionário tipo, ó, estou vindo aqui para assistir essa banda de rock. Aí o cara, tá, mas você é o quê? É direita, é esquerda? Você... Não interessa o que eu sou. Eu estou ali para escutar a tua música, que por um acaso é uma música que eu gosto. Não neste caso em específico. Eu nunca gostei desse tipo de rock. Eu nunca achei que essa banda me representasse, seja lá o que pudesse ser. Mas respeito quem gosta. Acho que o espaço é esse. E no momento em que ele vem e ele se expõe desta forma, ele gera antipatia. E é o tipo de uma briga que você não vai ganhar nunca. A celebridade, o artista, de um modo geral, quando ele expõe o pensamento particular dele, que não me interessa. Eu estou vendo um ator interpretar, eu quero ver o ator interpretando. Eu quero saber o que, que ele pensa, o que, que ele acha de política. Ele não vai me convencer daquilo. E aí eu entendo que é como brigar com um bêbado. Se você brigar com um bêbado e você automaticamente bater nesse bêbado, as pessoas vão te discriminar e vão falar: cara, tu não tem vergonha, não, cara. Pô, tu bateu num bêbado. Cara, isso é covardia. O que você fez, não se faz. E se você brigar e o bêbado te bater, as pessoas também vão te criticar, vão dizer: cara, pelo amor de Deus, tu apanhou de um bêbado. Tu quer discutir o quê? Então, é uma briga que a melhor opção é você não entrar nela. É o conceito dos bastiões. Não discute com o hater. Eu tenho uma opinião, eu vou fazer o que eu quero, eu vou votar como eu quero, sem brigar. E aí, quando essa celebridade ela vem e ela nos proporciona uma suposta manipulação financeira sobre a narrativa, pô, não, o que é isso? Bom, simples. Alguém vem e compra a minha opinião. E eu me vendo a esta opinião e passo a defender algo que possa até ser algo que eu concorde ou não. E quando a gente está falando sobre isso hoje, ainda tem o problema do jornalismo de um modo geral. Porque o jornalismo ele passou a ser uma moeda de troca sobre a informação. Um grande humorista no Brasil ele disse o seguinte, que a imprensa brasileira ela tem a capacidade de falar tudo, basta você pagar por isso. E a propósito, ela fala inclusive a verdade, se for o caso. E aí eu parei para pensar numa coisa, até mesmo por eu ser um cara de direita, eu parei para pensar o seguinte: gente, se a direita comprasse a classe artística, como seria? Porque os artistas que são de direita, eles mostram o que eles pensam. Desculpa, gente, vai demonstrar que eu estou mostrando aqui um posicionamento favorável aos artistas de direita. Não, artista é artista. Mas o cara que é de direita, ele defende a direita por ideologia. O cara que é artista de esquerda, na grande maioria das vezes, existe um benefício por trás dessa história. Vocês podem observar, isso aí é público e notório. Você não vê classe artística de direita fazendo uso de dinheiro público. E eu estou querendo falar isso não é para a classe artística. Quero que a classe artística se exploda. Eu quero apenas que me respeitem. E para a população que defende isso, o cara de esquerda, entenda, eles estão manipulando um dinheiro público que deveria, a princípio, na minha maneira de ver, ninguém tem que investir em arte, não da forma que eles fazem. Tem que existir o investimento na classe artística? Sim, para o pessoal que está começando, para o pessoal que não tem um público formado. O cara que já é famoso, o cara que já é conhecido, ele vai lá e ele conquista o espaço pela pessoa que ele é,
Ele já é grande. E tem mais. É outra coisa que eu falo sobre esse assunto. Quando você tem o show pago por conta de uma lei de incentivo, o justo seria que a porta tivesse aberta. Já está pago. E aí cobra o dinheiro do governo, que o governo abre mão para incentivar, para investir naquele trabalho. Então, o cara vai com aquela produção já pronta, já paga e ainda cobra entrada. E aí, gente, ele não cobra exclusivamente da direita ou da esquerda, não. O valor que é cobrado é de todos. Se você é uma pessoa de esquerda que vai a um teatro, o artista da esquerda que faz uso da lei de incentivo, ele não te dá um ingresso de graça, não. Você tem que pagar. Então, assim, eu sou de esquerda até a página 2. Bom, passou a parte de incentivo, já recebi o dinheiro. Agora eu vou tocar isso para frente? Vou. Então, daqui por diante, olha só, todo mundo tem que pagar. O que eu estou querendo dizer, gente, eu não estou aqui recriminando quem se posicione dessa forma, não. Eu estou aqui alertando que, na verdade, eles só defendem os interesses deles. Nós, independentemente de sermos de direita, de esquerda, ou fazemos parte do grupo mais complicado, que são, no caso, esses extremistas, porque eles são complicados, mas eu entendo que também são vítimas. Por quê? Porque pior do que nós, bastiões, eles ainda não se encontraram. E por isso eles são extremistas. Por isso eles agridem. Porque quando o cara parte para a agressão, acabou o diálogo. Acabou o diálogo, não tem o que falar. E aí, quando a gente parte desse conceito, vou dar um exemplo aqui. Imagina o seguinte: o Elon Musk comprou a maior emissora de televisão que o Brasil tem. E aí, essa celebridade, ela vai se expor politicamente dizendo: me recuso a trabalhar com este senhor, ou a classe artística vai apenas se posicionar de uma forma diferente nesse cenário? É aquele conceito do muito ajuda quem não atrapalha. Eu não vou me demonstrar favorável à direita, mas eu vejo que eu sou obrigado a parar de falar da esquerda. Será que eles fariam isso? Isso, assim, para a celebridade, para o jornalista, para todos, de um modo geral. Ou será que, por trás disso tudo, eles podem até ter conceitos de direita e eles são obrigados a defender a esquerda por conta do domínio político deste setor? É quando a gente faz o seguinte questionamento: será que eles realmente pensam dessa forma? Eles falam mesmo o que eles pensam? Ou aquilo ali é só para não discordar da maioria ou não discordar de um posicionamento político? Será que tem por trás dessa história até um falso extremismo? Eu vou me demonstrar extremamente extremista para um lado ou para o outro, por uma questão de posicionamento. Eu, na verdade, reprovo os dois. Olha só, gente, eu vou falar sobre uma coisa que é um ditado popular que existia. Eu já falei sobre isso algumas vezes e vou repetir. Tinha um ditado antigo que dizia que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Hoje, com o atual cenário político, nós já vimos que isso é mentira. O pau pode acabar com a vida do Francisco. O pau pode largar o Francisco caído no chão em estado de coma, mas em hipótese alguma. Nem a Polícia Federal pode encostar no Chico. Nem isso. Francisco que se lasque. O Chico não. E aí, o sistema, ele quer rotular todos aqueles que discordam. Você vê que o discurso é um só. Se o cara, mesmo sendo pertencente à classe, se o cara é uma celebridade, é um artista, e ele pensar diferente, ele é agredido. Então, quer dizer, não existe essa liberdade nem para o próprio artista. Ele tem que concordar porque ele tem que concordar. E aí é que está. E precisa ser feita uma manipulação por parte até desta celebridade para que ela possa influenciar o povo a respeito daquilo que é dito. E eu sou o tipo do cara que eu defendo o equilíbrio. É para salvar? Salva todo mundo. É para defender? Defende todo mundo.
Mas se for para dar porrada, tem que dar porrada em todo mundo que está merecendo. Mas isso dentro de um conceito de lógica. Quando eu estou dizendo dar porrada, gente, não é agressão física, pelo amor de Deus. Eu estou falando de fulano cometeu um crime? Cometeu. Tem que ser punido? Tem que ser punido. Ele tem que passar pelo rigor da lei? Sim. Mas a lei gera benefícios? Sim. Tem que ser respeitado. O que não pode é, não, isso aqui ninguém toca. Isso aqui não pode. E aí a gente começa a entender o seguinte, fazer um outro questionamento aqui que é assustador. Quem realmente controla a mensagem? Será que é essa celebridade? Eu acho que não. Eu acho que a celebridade é usada, porque por trás da celebridade tem a equipe que administra esse conceito de quem está fazendo uso da palavra, quem está entregando a mensagem. Só que a pergunta aí é a seguinte: a mensagem é de quem? Ou será que quem patrocina aquela celebridade, quem patrocina aquele programa jornalístico, quem patrocina aquele conceito é o cara que realmente manda? Porque onde tem governo, onde tem dinheiro do governo, tem posicionamento político partidário. Eu acho sensacional o trabalho desenvolvido pela Oeste. Primeiro, ela não recebe dinheiro público, ela não emite opinião particular sobre nada. Eu costumo ver os jornais da Oeste, eu assisto o Faroeste Brasileira todos os dias. Eu acho o Tiago Pavinato um cara extremamente lúcido, extremamente esclarecido, altamente bem informado e muito bem posicionado sobre o que ele pensa, sobre o que ele acha. Vou aqui levantar uma situação sem a menor autorização, porque eu não o conheço pessoalmente, e eu tenho a certeza de que ele pense da mesma forma que eu. Ele jamais se candidataria a alguma coisa, mas eu arrisco a dizer, um cara que, se ele se candidatasse ao Senado pelo estado de São Paulo, as pessoas iam entender um pouco melhor o que é política. Porque se eu moro em São Paulo, eu votaria certamente no Tiago Pavinato para senador, porque é um cara que tem conhecimento não só da parte jurídica, porque ele fez faculdade, mestrado e doutorado na USP de São Paulo, é um cara extremamente bem posicionado sobre o pensamento jurídico, um cara muito esclarecido, mas eu tenho a mais absoluta certeza de que ele não tem essa ideia, ele não tem essa vontade, ele não tem esse interesse. Esse cara, eu vou falar, o Tiago Pavinato me representaria como um senador da República. E outro ali, o professor Marcelo Suano, um cara de um conhecimento absurdo. Eu digo que toda vez que o professor Marcelo fala, é como se fosse um trabalho de conclusão de curso. E quando, no mínimo, e quando ele fala um pouco mais, é uma dissertação de mestrado, às vezes até de doutorado, porque o esclarecimento dele é tão grande, ele fala com tanta propriedade que eu falo mesmo, Pavinato, você tem um conhecimento muito grande, mas fazer a bancada com o Marcelo Suano fica um pouco mais fácil, porque o cara é muito bom. O cara conhece muito. E outra coisa, lúcido e esclarecido. E os outros apresentadores dos jornais da Oeste, né, do canal em si, eles transmitem o tempo todo a ideia de autonomia, que quem banca é o assinante, mas eles falam que tem que ser dito. E aí a gente começa a entender que quando o quadro não é esse, o influenciador, o artista, a celebridade, eles acabam circulando como uma vitrine alugada. É o que eu vejo. O cara, quando ele fala aquilo que o outro quer que ele diga, ele está interpretando, mesmo que seja fora de uma cena de novela, de programa, de seja lá o que for. Ele está no cenário da vida real, interpretando um personagem por conta do que ele está sendo pago para fazer. É quando o dinheiro fala e a verdade se cala. Complicado, hein, gente? É bem complicada essa ideia.
E aí o povo precisa entender o que está sendo dito não é o que eles querem dizer. O que está sendo dito é o que interessa que seja dito. Eu quero que vocês entendam o seguinte: vai ser dito o que eu quero que você fale. E aqui, ó, estou comprando você. Você vai fazer o que eu estou mandando. E a pessoa se submete. A celebridade se submete a isso. O problema não é ser famoso. O problema é usar a fama para usar a todos nós como uma massa sem consciência. Eu vou falar o que eu quero e como eu sou uma celebridade do outro lado, todo mundo vai concordar, entende? A verdadeira coragem, vista como um conceito, vista como um todo, é não seguir o script. Olha só, o correto é não seguir o texto. Ser artista, vai lá e fala o que você realmente pensa, mas sustenta. Não é você falar o textinho que a grande maioria fala e todo mundo olhando para um lado só. O Brasil precisa de pessoas que pensem. Gente, pensar dói. Pensar dá trabalho. Dá trabalho. Você sentar e raciocinar. Pô, peraí, isso aqui. Porque, a meu ver, o que eu percebo, eu até peço desculpas pela expressão que eu vou usar, mas o que eu vejo hoje são muitos papagaios com microfones pendurados, repetindo o que querem que eles repitam. E aí, o último bastião é um espaço para o pensamento livre, não o pensamento comprado. Não. Amanhã depois, se o nosso canal tiver patrocinadores, saibam que estes patrocinadores estão colaborando com o nosso trabalho porque eles compactuam com as nossas ideias e eles querem estar em contato com nós bastiões, pessoas livres, pessoas que têm bons costumes, bons hábitos. Eles não vão estar aqui para me convencer a falar o que eles querem. Não, eu vou falar o que nós queremos. O espaço é nosso, entendeu? Porque tem um detalhe nessa história. É possível, e muito possível, que eu possa ser firme ao falar o que penso sem ser fanático. Esse negócio que você vê aí, principalmente o pessoal mais religioso, que grita, que não sei o quê, que fala. Gente, eu, quando vejo de um modo geral esse povo todo que grita, eu acho desnecessário. Eu, quando discordo de alguém, até por conta do que eu estudei, eu tenho uma arma. Vou contar um segredo para vocês aqui. Eu tenho uma arma que ela é desse tamanho, chama-se... É um pendrive. Na verdade, o que tem dentro dele é uma certificação digital. E aí, quando alguém me ofende, quando alguém me agride e essa pessoa desrespeita a legalidade, ao invés de chegar, ir para a rede social, gritar aos quatro ventos, não, eu não vou brigar com ela, eu não vou externar mais ódio. Não, eu vou escrever tudo o que aconteceu e aí eu faço uso desse pendrive, só que não o meu, mas o de um colega. E aí esse colega vai lá, espeta o pendrive dele, dá entrada num tal de Tribunal de Justiça. E aí inicia-se um processo, você vai lá e faz valer aquilo que é o justo. Dar ao terceiro, que é o Estado, para que te represente em relação àquela injusta agressão que você sofreu. Você não vai brigar com o cara, não vai bater boca, não vai xingar, não, não tem que fazer isso. Se você se sentiu ofendido, vai lá e procura o Poder Judiciário. Mas replicar essa agressão, não faz isso. Não vale a pena. É quando eu falo, você pode ser, você tem a oportunidade, a vontade e o espaço de ser firme, sem ser fanático. Você não precisa jogar para a plateia fazer esse tipo de coisa. E outra coisa, não se permita ser manipulado por quem está lucrando com essa situação. Na verdade, é uma situação que tem cunho de distração. É isso que acontece. É meio que uma distração. E para rimar com distração é quando eu falo que sobre esse cenário, para rimar com distração, diga não à reeleição, salvo raríssimas exceções. Só na Câmara, minha maneira de ver. Senado, pode trocar tudo. Os 2/3 agora para 2026, troca tudo. Não, troca tudo. Não tem que ficar.
Minha opinião. Ninguém lá nos representa. Ninguém. A Câmara tem uma galera, vou dizer, mesmo por parte dos radicais, tem gente ali trabalhando. Tem radical jogando para a plateia, tá? Tem ali tem extremista trabalhando, mas também tem extremista jogando para a plateia. Tem extremista ali só com o nome da família, tem de tudo, mas tem. Então, o que eu vejo, a minha maneira de pensar é: nós precisamos fazer algo. E a respeito disso, tem uma historinha da corrida de sapos. Acho que eu já contei essa história aqui, mas eu vou repetir. Os sapos subindo numa árvore. E o pessoal gritava embaixo: não, não sobe não, não faz isso, eles vão cair, não sei o quê. E aquele monte de sapos subindo, alguns caindo e tal, não sei o quê. E foram subindo, subindo, até que um chegou lá em cima. Aí, pessoal, esse aí ganhou. O pessoal chegou e falou assim: caramba, cara, pô, tu foi bem, tu ganhou. Ele: hã? O sapo era surdo. E é isso que nós precisamos entender nesse exato momento. Como bastiões para essa visão utilizada pelas celebridades, pelos artistas e tal, nós devemos, acredito que na grande maioria das vezes, nos comportarmos como surdos. Tem aquele ditado que a gente fala assim: pô, é melhor ser surdo do que escutar isso? É exatamente isso. Para muito do que a gente enxerga hoje como cenário político, a surdez nos seria menos dolorosa. Então, gente, continue gostando da sua celebridade, do seu artista, na condição de artista. O discurso que ele defende ali, como político ou como cabo eleitoral de um político, é desnecessário. Eu não quero ir ao show de um cantor que eu tenha a mais profunda admiração, porque gosto da voz, gosto das músicas, gosto do que eu ouço ele cantar. Ou se tratando de um artista, eu gosto de o que eu vejo ele interpretar. Eu não estou ali para escutar a opinião particular deles, não. Estou ali para ouvir a música. Estou ali para ver uma cena. A última coisa que eu quero é saber exatamente o que ele pensa politicamente falando. Neste caso, eu sou obrigado a concordar com as palavras de uma pessoa famosa falando em relação a uma outra pessoa famosa. Quando eu contar a história, vocês já vão saber quem é, de quem falou e quem estava falando. Um determinado jogador de futebol do passado disse algo sobre um outro jogador que era mais novo e que ainda estava na ativa. Aí o mais antigo teceu uma crítica e o mais novo disse o seguinte: fulano, calado, é um poeta. E a respeito da opinião política da classe artística, que eu entendo que a classe artística ela é famosa não pelo viés político, e sim pela capacidade que eles têm em relação à classe artística. Quando eles vão falar de política, eu entendo que se a classe artística se calasse, as celebridades se calassem. Estou dizendo as celebridades que se vendem. Não estou falando da celebridade que vai ali e coloca para fora o que realmente pensa, não. Estou falando da celebridade que se vende. Essa celebridade calada seria poesia pura. Então, gente, vamos deixar isso bem claro, que o artista precisa ser respeitado por ser artista. Artista não tem que ter partido político. Artista tem que representar aquilo que a sociedade quer, aquilo que nos interessa, aquilo que nos agrada, que é nos confortar com o quê? Com aquilo que eles representam, não com posicionamento político. E é por isso, Bastiões, que nesse momento é o que eu costumo dizer: triplo C. Comenta, curte, compartilha. E vem para cá. Vem deixar aqui as suas ideias, vem aqui deixar claro aquilo que você pensa. Mas, assim, já vou avisando, hater, não perca o teu tempo. Você vai falar, eu não vou brigar com você. Eu, na verdade, só acho que você é um cara que pensa que nem eu, porém, você só está muito mais revoltado. Entendo que você está numa escuridão muito maior do que a que eu me encontro, e por isso você ofende, você agride,
Não é nem porque você queira, não, porque eu acho que você nem quer isso. Eu acho que você não tem a oportunidade de ser ouvido como você realmente quer. Para você poder ser ouvido, você precisa se domesticar, melhorar o tom, falar com mais clareza, mais educação, conversar. Aí você vai ter espaço no último bastião. Vencer esse mediador de ideias, mas um mediador de ideias de forma pacífica e educada, de forma respeitosa. Quem sabe você não possa, depois de polido, se tornar um representante que um bastião da esquerda ou da direita possa te ver. Porque o espaço aqui é para todos. Eu sou um cara de direita, mas o espaço é para todos, menos os extremistas. Com essa galera, hoje não tem diálogo. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Me desculpem alguma coisa. Classe artística, por favor, não se sinta ofendida. Eu estou falando daqueles que vendem a sua opinião, não daqueles que fazem o que realmente a classe artística, a celebridade, nos representa. Porque até mesmo você, que é uma celebridade, você pode ser um bastião. Claro que pode. E você ser bem sincero, vai ser muito bom para a sociedade que você fale o que você realmente pensa, mas de forma moderada, educada. Ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado, um beijo, bom final de semana, aproveitem com moderação e vão ouvir uma musiquinha, vão ver uma peça de teatro, vão fazer alguma coisa, mas de preferência daquela galera que não está afim de discutir política no momento em que você está ali só para se divertir. Ok? Um abraço, gente. Bom fim de semana. Contem comigo por que precisarem. Tchau, tchau.